Os restos de uma construção são quase sempre um problema. Significam desperdício e agressão ao meio ambiente. De olho na preservação da natureza, professores e alunos do Instituto Federal de Sergipe desenvolveram uma pesquisa nesta área e descobriram que o que sobra de uma construção pode ser aproveitado em um substrato para a produção de mudas. Quem vê essa vinagreira crescida não imagina que o desenvolvimento dela está associado a restos de material de construção. O entulho, como base para o crescimento de plantas ornamentais, é fruto de uma pesquisa iniciada em 2009 pela professora Jânia Reis, do Instituto Federal de Sergipe. A ideia é aproveitar os resíduos da construção civil para não poluir o meio ambiente. Essa ideia nasceu na minha pesquisa da dissertação de mestrado. Junto com os produtores de ornamentais lá de Buquim, nós observamos que eles enchem ainda os saquinhos de mudas com a terra preta, a terra do solo, o solo da sua propriedade ou das propriedades vizinhas. E isso é um dano muito grave, né? Porque à medida que eles estão vendendo aquelas mudas, eles estão vendendo o seu próprio solo. Então, isso me deixou muito preocupada. Por isso que surgiu essa ideia de dar uma outra alternativa para eles. Os alunos do curso de edificações resolveram participar do trabalho e foram a campo com a professora, observar a quantidade de cascalhos que estavam jogados na zona de expansão de Aracaju. Ao pensar numa forma de utilizar aquela terra processada, o primeiro passo foi estudar o tamanho ideal das pedras a serem trituradas e poder conseguir a forma e o tamanho adequado para formar um substrato. Nós trituramos com a máquina trituradeira para conseguir uma granulometria específica. Aqui nós fizemos uma pesquisa bibliográfica e nela nós descobrimos que precisamos, para fazer o substrato, de uma granulometria de 2 milímetros a 5 milímetros. O resto, que passa na peneira de 2 milímetros, pode ser usado para fazer argamassa. Os pesquisadores lembram que apenas restos de materiais de construção do tipo A podem ser usados na pesquisa. Os resíduos da classe A, da construção civil, no caso, são os resíduos, as sobras de concreto, né? As sobras de alvenaria, com bloco cerâmico ou bloco de concreto, incluindo os revestimentos, né? Os revestimentos cerâmicos e sobras de argamassa e solos, né? Então, esses são os da categoria ou da classe A, né, segundo a resolução CONAMA. Depois é hora de pensar na necessidade de enraizamento da planta e na obtenção de nutrientes para o crescimento. A professora Adriana Virgínia foi convidada pela professora Jânia Reis para colaborar com as estatísticas e proporções do substrato. Era importante que a gente conseguisse mostrar uma relação de proporção entre os componentes, até para poder as pessoas reproduzirem, né, no caso de uma necessidade, tendo interesse. Então, o quanto teria de cada material. E uma outra coisa que foi importante foi que a gente tentou fazer isso para que realmente pudesse ser usado. Então, a gente não trabalhou só com massa, né, com peso, no caso. A gente trabalhou com volume, o que fica mais fácil de reproduzir. Então, o que dá a proporção. E outra coisa foi com relação a dar um pouco mais de cunho científico mesmo, né? Então, aí a gente teve que ver em cima da produção, que é feita no estado de Sergipe, né? E aí a gente foi fazer a continha lá para saber qual era o quantitativo de mudas necessárias que a gente precisava, né, para ter uma referência mesmo, uma margem e poder depois usar isso como um produto mesmo científico, né, um desenvolvimento. Após sair do papel, na primeira pesquisa, o material foi testado em plantas conhecidas como mini-ixórias. E 3 meses depois, os bons resultados. A comprovação veio através de uma análise do ITPS, Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, para depois vir o reconhecimento. O primeiro registro de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial aconteceu em fevereiro. A conquista da patente empolgou os pesquisadores que já pensam em seguir adiante. A pesquisa deu tão certo que nós detectamos que o pH dessa mistura ela é, de certa forma, básica. Então, como as plantas ornamentais elas não se dão bem nesse ambiente básico, então a gente agora vai para a próxima pesquisa, que seria corrigir esse pH, procurar uma solução ácida para neutralizar essa base, certo? Com o consentimento de toda a turma de pesquisadores, a professora revela ao telespectador do Estação Agrícola como fazer o substrato. Anote aí a proporção. Para 3 volumes de resto de material de construção, use uma quantidade de pó de coco e uma medida de esterco e faça a mistura. Ela vai ser colocada nos saquinhos
e as mudas já enraizadas devem ser colocadas ali. É importante lembrar que apenas mudas já com raiz é que podem ser postas para serem desenvolvidas no substrato. Nós testamos somente as plantinhas em crescimento, porque as plantinhas, para serem enraizadas, muitas vezes elas precisam de um substrato que o teste a ser feito tem muito a ver com a questão de contaminação. E nós não testamos ainda a quantidade de contaminações que esse resíduo possa ter. Por enquanto, conseguimos com sucesso, né, que ele seja utilizado no crescimento e produção, que isso já é, eu acho que já é muito, porque o extrato de enraizamento é uma quantidade muito pequena que se precisa para enraizar, mas, no entanto, para crescer e produzir e vender as mudas, precisa de uma quantidade muito grande de substrato. E o que essa conquista pode significar para Sergipe, hein, professora? Toda a produção de floricultura, geralmente, ela é destinada a cidades, né? Ela é utilizada nas decorações, as flores, as mudinhas das plantas nos jardins da cidade. Geralmente, as cidades pequenas e o campo não usam esse tipo de muda. E, para aumentar essa produção, esses produtores estão utilizando a terra do campo. Eles estão prejudicando o campo para ajudar a cidade. Então, eu acho que é uma resposta da cidade para o campo. Então, vamos levar uma solução da cidade, do entulho que está na cidade para o campo. Porque, geralmente, esse entulho não se tem muito no campo, tem na cidade. Então, a cidade vai dar suporte ao campo com uma solução para que a terra que tem no campo não seja tirada do campo. Como ela mesma diz, é a integração do campo com a cidade. E podemos ver o resultado da dedicação dos pesquisadores nos jardins do Instituto Federal de Sergipe, que estão mais floridos.